Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui reunidos nessa data tão festiva para a nossa doutrina espírita. Eu vou falar um pouquinho, muito brevemente, sobre a biografia de Allan Kardec. Allan Kardec, 1804-1869. Foi um importante propagador, foi o codificador da doutrina espírita. Foi educador, escritor e tradutor francês. A doutrina espírita de Kardec se propagou em vários países, notadamente no Brasil. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, nasceu em Lyon, França, 3 de outubro de 1804. Filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne Louise Borramel, descendentes de antigas famílias católicas de Lyon. Foi criado no protestantismo. Kardec iniciou seus estudos em sua cidade natal e, desde jovem, mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi em Yverdon, na Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824. Allan Kardec, educador. Após retornar para Lyon, dominado vários idiomas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol, Allan Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Em 1828, junto com sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, alugou uma casa na rua de Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, entre outras. Durante vários anos, Allan Kardec foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente dos trabalhos da Sociedade de Magnetismo, dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de vários outros fenômenos. A partir de 1852, Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que na Europa despertava atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Allan Kardec investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Tomou conhecimento das mesas girantes e da escrita mediúnica, fenômeno que mais tarde testemunharia e passou a se comunicar com os espíritos. Um dos espíritos, conhecido como espírito familiar, passou a orientar seu trabalho espiritual e teria revelado que já o conhecia do tempo dos druidas, na região da Gália, com o nome de Allan Kardec. A partir de então, ele abriu mão da sua identidade e das atividades profissionais para tornar-se Allan Kardec, nome que tem origem em encarnações anteriores. Em 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, publicou o Livro dos Espíritos, onde expôs uma nova teoria da vida e do destino humano. Logo após a publicação do livro, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até sua morte. Posteriormente, associações semelhantes foram criadas em todo o mundo. Em 1860, lançou uma edição revisada do Livro dos Espíritos, que se tornou o livro reconhecido da filosofia espírita da França. A partir de então, Allan Kardec dedicou-se a estabelecer as bases da codificação da doutrina espírita nos aspectos filosófico, científico e religioso. Allan Kardec faleceu em Paris, França, no dia 31 de março de 1869, vítima de um aneurisma, e seus restos mortais foram enterrados no cemitério do Père-Lachaise, Paris. O espiritismo conquistou notável expansão no Brasil, onde também ganhou o nome de kardecismo, como é conhecido por alguns. Seu órgão mais representativo é a Federação Espírita Brasileira. E Chico Xavier foi um dos mais importantes expoentes do espiritismo no Brasil. As obras de Allan Kardec: Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, 1857, Revista Espírita, 1858, O Livro dos Médios, parte experimental e científica, 1861,
O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, 1864. O Céu e o Inferno, a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, em 1865. E a Gênese, os Milagres e as Predições, em 1868. E o que é Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e religiosa fundada por Allan Kardec no século XIX, baseada em uma série de princípios revelados por espíritos superiores. O Espiritismo busca compreender na natureza do espírito a relação entre o mundo material e o mundo espiritual e os mecanismos que regem a vida após a morte. O Espiritismo foi previsto por Jesus, está em João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Os princípios fundamentais da doutrina espírita são os princípios basilares. 5. Existência de Deus. O Espiritismo reconhece a existência de um Deus único, soberanamente justo e bom, criador de todas as coisas. Imortalidade da alma. A doutrina espírita ensina que a alma é imortal e continua a existir após a morte do corpo físico. Reencarnação. Os espíritos reencarnam em múltiplas vidas físicas para aprender e evoluir moralmente. Cada existência oferece oportunidades de progresso e reparação de erros passados. Comunicação com os espíritos. É possível comunicar-se com os espíritos desencarnados através de médios que estabelecem contato entre o mundo espiritual e o mundo material. Lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação. Esta lei universal afirma que cada ação gera uma consequência, positiva ou negativa, que afeta o futuro do espírito. Os objetivos do espiritismo são educação moral. O espiritismo promove a reforma íntima e o aperfeiçoamento moral dos indivíduos, incentivando a prática da caridade, do amor ao próximo e da fraternidade. Consolação e esclarecimento. A doutrina espírita oferece conforto a quem sofre, explicando as causas e os propósitos das adversidades da vida e fornecendo orientações sobre como superá-las. Compreensão da vida espiritual. Através do estudo das comunicações espirituais e das obras de Allan Kardec, os espíritas buscam entender melhor a vida após a morte e as leis que regem o universo. Eis aqui alguns princípios e alguns objetivos do espiritismo.